Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja mais uma vez com os amados irmãos e os queridos ouvintes. Né? Aqui quem vos fala mais uma vez é irmão Zito, da cidade de Limoeiro. O estado é Pernambuco e o país é o Brasil. Vocês ainda que não se inscreveram no canal, pode se inscrever. Colocando aí do lado direito, aperta o sininho, aí do lado direito, e coloque Irmão Zito Limoeiro, que tem vários irmãozitos. Irmão Zito de Limoeiro, Pernambuco. Que vocês vão encontrar já 183 trabalhos do Senhor, tanto como pregações, também como algumas dinâmicas, que são estudos de 10 a 12 perguntas, com perguntas e respostas, dentro da Bíblia. Para dar início ao trabalho de hoje, que hoje são 30 de novembro de 2024, o último dia do mês de novembro de 2024. Para dar início ao trabalho, nós vamos louvar o hino do cantor cristão número 1, que se chama Antífona. A ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor, nós, os teus servos, vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz, por teu amor medido pela cruz. Aleluia, aleluia. A ti, ó Deus, real Consolador, divino fogo santificador, que nos anima e nos acende o amor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Trino, poderoso Deus, que estás presente sempre junto aos teus, a ministrar as bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia. E para a meditação de todos, para a nossa reflexão, vou deixar aqui Salmos 24, de número 24, que tem como subtópico assim: o domínio universal de Deus, como é digno de entrar no seu santuário. Deus é o Rei da Glória. Esse é um dos salmos do rei Davi, que nos diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e que aqueles que nele habitam, porque ele afundou os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus da sua salvação. Apenas esses 5 versículos dos Salmos de número 24. Que o nosso Deus nos abençoe. Agora, com a oportunidade, meu amado irmão Roberto, é o nome dele, irmão Roberto, ele vai trazer uma palavra hoje sobre salvação. E com ele a palavra. Graça e paz. Eu agradeço ao irmãozinho pelo convite que ele me fez, né, para trazer uma palavra no seu canal. Nós somos da Igreja Batista do Bairro Ernesto. E ele tem esse canal com o único propósito, né, de engrandecer o nome do Senhor. E eu não poderia recusar o convite do irmão, né? É alguém que eu me agrado muito, gosto muito dele. E o tópico que a gente vai abordar no dia de hoje fala sobre salvação, o que é, né, quem a tem, como podemos tê-la, né, e o que devemos fazer para de fato sermos salvos. E eu quero deixar para a nossa meditação o texto que vamos estudar no dia de hoje, que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do verso 30 em diante, que nos diz assim: depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que eu seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa.
E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos na sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém. Amém. Esse texto, ele fala sobre a conversão do carcereiro, né, que passa no episódio em que Paulo é preso, junto com Silas, e conhecemos já essa história, né? Sabemos o que foi, o que aconteceu, como o Senhor Deus ele agiu para salvar a vida desse homem, e não só desse homem, como também da sua família. Mas afinal, o que é a salvação? Resumidamente, a salvação ela se trata de um dom dado por Deus, né, à humanidade, que porventura não a merecia, porque de fato nenhum homem merecia salvação por seus atos, por suas decisões, ou qualquer coisa que alguém venha achar que de fato a merece, né? Deixar claro que o homem ele não merece salvação. Por isso que é chamado de dom gratuito de Deus, que se chama a graça. Nós recebemos essa salvação através da graça de Cristo, como fala Efésios 2, 8 e 9, que fala que pela graça somos salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. Isso não é dom nosso, isso não é mérito nosso, porque se fosse, com certeza o homem iria se vangloriar dessa ação. Ou seja, a salvação é um ato de misericórdia do Senhor, né, que Ele teve para conosco, que ainda tem para conosco, de não nos deixar, né, à mercê da perdição, à mercê da mão de Satanás. Ou seja, a salvação é um ato misericordioso que beneficiou a humanidade como um todo, para que de fato nós não nos perdamos nem pereçamos ao inferno. Mas por que precisamos dessa salvação? Por qual motivo nós precisamos dessa misericórdia do Senhor? Colossenses vai dizer que nós tínhamos uma dívida para com Deus, né, através das nossas ações pecaminosas. Como assim? Que dívida é essa que eu tenho para com Deus? O que é pecado? Pecado nada mais é do que transgredir a lei de Deus, transgredir a moral de Deus. Quando fazemos aquilo que o Senhor não se agrada, aquilo que Deus estabelece como parâmetro para a sua moral, o seu ser perfeito, pleno e santo, quando passamos dessa linha que Deus estabeleceu, nós estamos transgredindo a vontade de Deus, a moral de Deus. Ou seja, estamos pecando. E não existe ser humano no mundo que não tenha transgredido essa linha. Desde que Adão ele peca contra o Senhor em Gênesis, todos nós adotamos como se fosse uma coisa hereditária o pecado nas nossas vidas. A palavra de Deus vai dizer que todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Romanos. Paulo ele transcreve isso porque havia um problema muito grande em que pessoas se achavam melhores do que outras. Porém, a Bíblia deixa claro que todos os homens pecaram e nenhum, com exceção de Cristo, conseguiu de fato cumprir e agradar o Senhor de forma plena. O Senhor vai dizer que no mundo não existe homem bom e justo que não peque e que não faça o mal. Ou seja, por mais que nós sejamos bons, né, baseado naquilo que Deus estabeleceu como bom, ainda assim somos falhos e pecadores. E é por essa dívida que nós contraímos com o Senhor, ou seja, nós devemos ao Senhor, é que necessitamos da sua misericórdia e da sua graça. Amém. Porque por mérito nenhum nós poderíamos ser salvos. Nada que nós possamos fazer, né, como ato de justiça também é imputado como um parâmetro de salvação. Não. Nós precisamos de fato que o Senhor Jesus ele pague essa dívida, como o Colossenses vai dizer, que ele exterminou essa dívida que nós tínhamos para com ele, né? E pode ter certeza que a nossa dívida é muito grande, porque a nossa vida ela custou um preço muito caro, né? Então assim, essa dívida ela teve que ser paga por um homem inocente, por alguém que não havia pecado. E essa morte veio através da misericórdia de Deus para conosco. Como Paulo vai dizer em Romanos 5:8, que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo tem morrido por nós, sendo nós ainda pecadores.
Ou seja, a salvação, além de ser um ato misericordioso de Deus que não merecíamos, ela ultrapassa ainda muito mais o nosso entendimento, porque ele pagou uma dívida que não era dele. Por isso que a misericórdia do Senhor, ela transcende qualquer entendimento. Por que precisamos dessa salvação? O que ela tem de tão importante, o que ela tem de tão chamativo, para que de fato nós tenhamos essa necessidade de tê-la em nossas vidas? Tem uma história muito interessante, né, antiga, em que em um certo reino, um rei ele determinou a seguinte lei: todo aquele que for pego roubando, a lei dizia que para que fosse perdoado tinha que ser arrancado seus olhos. E durante muitos anos esse reino ele teve uma paz. As pessoas podiam até dormir com as suas casas sem as portas trancadas, porque havia de fato uma lei que era rigorosa e que necessitava, que tinha que ser cumprida. Logicamente ninguém queria perder seus olhos. Passados certos anos, né, os guardas do rei pegaram um homem que havia de fato roubado, foi pego em flagrante. Só que havia um grande problema. Esse homem que foi pego roubando, ele era o filho do rei. E o rei se viu numa situação em que ele tinha duas opções: arrancar os olhos do filho e fazer com que era necessário ser pago essa lei, ou então ele perdoar. Só que havia dois problemas: se ele perdoasse o seu filho, né, não cumprisse a lei, o povo o que queria dizer? Olha aí, só perdoou porque é seu filho. Mas também se ele arrancasse os olhos do seu filho, também poderiam dizer: nem do seu filho ele tem misericórdia. Olha o que ele fez com o seu próprio filho. Isso é um rei tirano. E o rei se vê nessa situação, por seu grande amor para com seu filho, e também zeloso pelo aquilo que era santo, que a lei ela é santa, como Paulo vai dizer, a lei é boa, santa e agradável. Ele disse: se a lei pede 2 olhos, serão 2 olhos que vão ser dados. Arranquem os meus. Então veja, nós somos esse filho que estava roubando. Nós transgredimos a lei de Deus. Nós transgredimos a moralidade do Senhor. Só que ele, quando olha para a humanidade, ele reconhece na sua santidade, na sua inteligência infinita, que o Senhor é todo poderoso. Ele vê que precisamos dele, porque nós não conseguiríamos ser salvos. Então a necessidade que temos da salvação é porque nós de fato não conseguimos ela de forma alguma, se não for crendo em Jesus. Irmãos, o inferno, as pessoas se preocupam achando que a pior parte do inferno é o tormento que lá vai ter, né? O calor, toda aquela questão que fica muito sendo falada, né, desse problema maior, que é o calor, que vai ser eternamente, que tem um bicho que rói dia e noite e que não cessa. Não. O maior problema do inferno é que haverá um silêncio que vai gritar muito maior do que uma grande multidão, que é o silêncio de Deus. Imagine se estar num ambiente onde Deus ele não habita, onde Deus ele não está. Onde aquele Criador, aquele que ama a sua criação, ele não vai mais falar a sua criação, falar ao seu povo. O pior problema do inferno será a ausência de Deus. Será de fato o silêncio total do Senhor para com aqueles que ali estão. Ou seja, nós necessitamos dessa salvação, nós precisamos dela, porque o ser humano ele não consegue viver sem a presença de Cristo na sua vida. O Senhor Deus ele vai dizer, o Senhor Cristo, que sem Ele nada podemos fazer. Ou seja, nós necessitamos diariamente, constantemente nas nossas vidas, de Deus junto. Ou seja, o ser humano precisa da salvação, porque o único lugar onde se existe salvação é em Cristo Jesus. Amém. Não conseguimos, não somos capazes de viver sem Deus. E um grande problema que tem se achado nessa geração é justamente isso. As pessoas acham que são autossuficientes, que não precisam desse Deus. Não precisam desse único Deus que existe no mundo. E não é bem assim.
a própria natureza e os seres viventes foram criados exatamente porque esse Deus nos criou. Quando ele cria Adão, ele dá o sopro de vida. E todos nós que estamos aqui hoje respirando, respiramos porque Deus ele tem misericórdia de nós e ele quer que a gente seja salvo. Mas para isso nós temos que reconhecer que temos essa dívida, que não conseguimos pagar essa dívida e ele foi quem pagou essa dívida. Mas afinal, quem é esse Deus que nos deu a salvação? Falar sobre Deus, para muitas pessoas, pode ser complicado, né? Porque explicar alguém que não se é palpável pode ser difícil. Só que tem uma coisa que Deus criou que se chama fé, né, nas nossas vidas, que é uma característica que o cristão ele tem que ter porque é muito importante. Romanos vai dizer que aquele que crê em Deus é preciso que se aproxime dele. Não existe acreditar em Deus sem que você aproxime de Deus, sem que você procure conhecer esse Deus. A fé é o firme firmamento das coisas que se esperam, mas que não se veem. Não é necessário ter fé naquilo que se vê. Eu sei que aqui existe um livro palpável. Eu sei que aqui tem uma caneta, tem uma câmera, tem um irmão que está aqui do meu lado. Amém. Eu creio que o irmão que está aqui do meu lado não é fé. Até porque eu estou vendo. Só que essa fé, para que a gente consiga obtê-la, ela também é dada por Cristo. Paulo vai dizer em Atos 17 que tudo que existe no mundo, e até a nossa respiração, ela é dada por Deus. Mas que para que você de fato tenha fé, Paulo também vai dizer, 10:17, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas como irá crer se não tem quem pregue? Ele meio que traz uma referência a Isaías, quando Isaías fala quem crê em nossa pregação, né? E a quem foi dada a palavra do Senhor. Paulo ele também traz isso e traz essa reflexão. Como alguém vai crer no Senhor se não tem quem pregue a palavra de Deus? Existe a necessidade de se pregar o Evangelho para que as pessoas creiam. Mas além de ouvir a palavra de Deus, também tem que se estudar, tem que se ler e procurar entender quem é Deus, o que é salvação, quem é Jesus, como obter a salvação através de Cristo. Porque o Senhor vai dizer em João 14,6 que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ou seja, o único método de você, de fato, receber a salvação que você não merecia, que nós não merecíamos, é através de Cristo. O caminho é um, a verdade é só uma, e a salvação é só uma. Não existe duas salvações, não existe dois caminhos ou duas verdades. Cristo ele é aquela pedra que é firmamento da igreja. Cristo ele é o firmamento único e perfeito para que de fato nós obtenhamos essa salvação. A palavra de Deus ela não é um livro de mitologia ou um livro que a gente pode tratá-lo como se fosse uma crônica de Nárnia. Não é. A Bíblia é o livro perfeito e completo. E o manual para se entender sobre a salvação está aqui. Nós temos que entender a salvação, né, como já foi falado, como um ato de misericórdia. Mas também temos que entender que existe alguém que nos dá a salvação. E esse é Cristo. Quem é esse que nos dá a salvação? Quem é esse Cristo? Jesus, ele é o santo dos santos. Ele é aquele que não foi nascido e gerado de homem, como nós somos. Em Mateus, em João e Lucas, e também em Marcos, vai se falar de como Cristo ele foi revelado. E Cristo ele é um fruto do Espírito, como o anjo vai dizer a Maria. Mulher, concebeste um fruto do Espírito. Ou seja, Cristo ele não foi gerado de um homem como nós. Deus ele vai dizer a João Batista, quando Cristo está indo se batizar, este é meu filho amado a quem me comprazo.
E João Batista declara em alta voz: Eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Amém. Então você vê que Cristo ele não é um homem comum como nós. Paulo vai dizer que aquele que não houve pecado fez pecado por nós. Cristo ele foi pendurado no madeiro por minha causa, por sua causa, por amor. Esse Jesus que não havia culpa de nada, esse foi aquele que de fato gerou salvação em nós. Se existem pessoas salvas no mundo e salvas do pecado e também de nós mesmos, foi através de Jesus. Jesus é aquele que é completo. Ele ama, ele ensina, ele repreende, ele corrige, ele guia pelo caminho que se deve andar. Esse é um Jesus que nos concedeu salvação. Porque Paulo vai dizer em Timóteo que só existe um intermediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Amém. Sem ele, é impossível que ao homem chegue a salvação. Marcos capítulo 11, ou é 10, se não me falha a memória, que fala sobre o jovem rico, ele chega para o Senhor e pergunta: Senhor, como faço para ter salvação? E o Senhor vai falar ali, né, sobre o que era necessário mediante a lei, que era, de fato, todos aqueles preceitos. Ele fala com Jesus também tem. Isso. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, ajoelhando-se e perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Amém, Senhor. Muitas pessoas pensam que a única coisa que fez com que o jovem não seguisse a Cristo, ou não tivesse, né, a salvação, foi meramente as suas riquezas. E de fato, né? A palavra fala: Ele, porém, contrariando com esta palavra, retirou-se, triste porque era dono de muitas propriedades. O único problema aqui, irmão, não foi só a propriedade. Ele entristeceu-se porque tinha que vender as suas propriedades para seguir Cristo. Ou seja, para que você entre nesse caminho e receba a salvação, você vai ter que deixar muita bagagem para trás. Você vai ter que deixar muita bagagem para trás. Muitos desejos, muitas vontades. Muitas vezes você vai ter que cortar relacionamentos para que obtenha a salvação em Cristo Jesus. Amém. E eu sei que pode ser complicado, mas, de fato, o caminho é esse. É você tomar a sua cruz e seguir Jesus. Porque a salvação, mesmo sendo algo único, cada um recebe a sua salvação individual, ainda assim a graça é um bem comum. A misericórdia é um bem comum que alcança todas as pessoas. O único problema é que se você rejeitá-la, Deus também vai rejeitar no último dia. Então a salvação, ela é um ato exclusivo de misericórdia de Deus. É um dom perfeito e gratuito de Deus. Que homem nenhum ele pode ter, ou que pode dar a ninguém. Ele pode receber de Cristo. E essa é a palavra que o Senhor tocou no meu coração, né, para trazer aos irmãos, para que a gente de fato entenda o que é salvação. Não é por mérito, não é por obras, não é por classe social, não é. Muitos ricos estão no inferno, mas também existem muitos ricos que estão no céu. E também muitos pobres no inferno, e muitos pobres no céu. Então, que o Senhor abençoe vocês que estão vendo esse vídeo. Né? Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações, né? Para quando sempre sair um vídeo no canal do Irmãozito, vocês recebam, né, o vídeo, a notificação, porque a palavra de Deus ela é pregada, independente, né, do querer ou não de homens. Mas o Evangelho tem que ser pregado, porque Cristo ele está às portas e ele vai levar a sua igreja. Ele não vem mais como cordeiro, e sim como juiz.
Ele vai levar aqueles que são seus. Que o Senhor nos abençoe. Eu passo a palavra para o irmãozinho de encerrar o vídeo. Amém. Esse foi o nosso amado irmão Roberto, que é também da minha denominação, da Igreja Batista do bairro de João Ernesto, Rua B, Rua José Galiza, ali no bairro de João Ernesto, Limoeiro, Pernambuco. Agradeço a ele desde já por ele como ele se propôs a vir e a trazer uma palavra de salvação, não só para crentes, mas para também descrentes também, porque esse é o trabalho que nós, como evangélicos, nós, como servos do Senhor, temos que fazer, como está escrito em Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê nele e for batizado, será salvo. Mas quem não crê, se já está condenado ou será condenado. Eu agradeço a vocês que vão escutar esta palavra, tanto crentes como descrentes, no dia de hoje, dia 30 de novembro de 2024. Que nosso Deus nos abençoe. Amém. E abençoe cada lar de cada um que vai escutar esta palavra. Amém. Amém.